Nesta semana, o Vale Agrícola vai falar sobre o balde cheio. Família de Ituporanga trocou a cebola pela produção de leite, com a ajuda do Programa de Gerenciamento da Propriedade Rural. Se tu não sabia o que é tua propriedade, tu não controla o gasto, controla a despesa, toda a anotação, como é que tu vai saber se ela está dando lucro ou não, né? O carinho pelos animais é passado para a nova geração. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição você vai ver também. A Procesc protocola denúncia junto ao Ministério da Agricultura depois de receber fotos de cebola importada neste estado. Já viemos de algumas safras já com problemas de míldio e de viroses, né? Então isso nos preocupa muito. Carne maturada, já ouviu falar? Processo que confere mais macieza ao produto vira nicho de mercado em todo o país. E ela concentra sabor. Imagine uma peça que tenha 10 quilos, depois ela começa a perder água e ela pesa 7, 8 quilos. Tem a receita de sabão frio, uma forma de reaproveitar o óleo de cozinha e ainda economizar. Turismo rural. Conheça a família de agricultores de Joinville que acreditou na força do campo para atrair visitantes. O passeio de trator por dentro da própria propriedade, se sente livre em meio à natureza, muito verde, pássaros. E em homenagem ao Dia delas, mãe e filho vão para a cozinha para preparar uma receita que faz parte desta relação há décadas: o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito e cheio de informação para você está só começando. A entrada de cebola argentina no Brasil, mesmo em época de produção por aqui, é um assunto que vem gerando discussão na cadeia produtiva há diversas décadas. O problema é que agora essa cebola está chegando com baixa qualidade. Depois de diversas denúncias de agricultores, a Procesc decidiu protocolar uma denúncia junto ao Ministério da Agricultura. Cebola importada da Argentina visivelmente podre no pátio de uma cerealista do Alto Vale. Estas fotos integram a denúncia feita nesta semana pela Associação de Produtores de Cebola de Santa Catarina, a Procesc, junto ao Ministério da Agricultura. A preocupação, segundo o presidente da associação, é com o descarte desta hortaliça. Um problema fitossanitário, né? Alguns lotes de cebola que estão passando nas aduanas, né? Ou seja, principalmente em Porto Xavier, eles estão chegando aqui na nossa região para ser reclassificada por essas empresas, né? E foi constatado que está tendo uns problemas fitossanitários. Aí vem o medo do produtor e também a preocupação da associação de que essa cebola descartada aqui na região ela possa estar infectada com alguma praga, né? Alguma doença. Santa Catarina tem dezenas de variedades de cebola registradas. O trabalho de melhoramento genético é em variedades mais resistentes a doenças conhecidas no estado. A preocupação da Procesc é que as cebolas importadas possam ser foco de novas doenças ainda desconhecidas e que possam gerar grandes prejuízos na safra catarinense. O principal fato que nos preocupa é o descarte estar sendo feito de maneira incorreta, né? Que possa estar daqui a pouco contaminando o solo e algumas lavouras ou terras agricultáveis aqui, né? Posteriormente vão ser plantadas cebola, essa é a preocupação, né? Durante a semana, representantes dos agricultores tiveram também uma reunião com a SIDASC, responsável pela vigilância sanitária e epidemiológica no estado. O Mercosul é o livre comércio entre o Brasil e a Argentina, então o fato de entrar cebola em Santa Catarina e no Brasil, a associação não tem muito o que se fazer, né? Mas sim, se tiver problema fitossanitário, se essa cebola tiver trazendo algum risco, né, para a produção aqui da nossa região, então essa foi a maior preocupação que a gente teve e foi o motivo da gente ter levado isso a conhecimento da SIDASC também.
O próximo passo é uma reunião regional entre os 28 municípios que compreendem a Associação de Municípios do Alto Vale do Itajaí, a AMAVE. E a gente vai discutir a possibilidade de se fazer um ataque, um termo de ajuste de conduta para essas empresas, essas cerealistas, que estão trazendo cebola de fora e que não estejam descartando essa cebola de maneira correta. Depois de anos seguidos com alta incidência de doenças, algumas até desconhecidas dos agricultores até então, Gelson diz que todo cuidado é válido. Já viemos de algumas safras já com problemas de míldio e de viroses, Então isso nos preocupa muito. E ao contrário de outros países, no caso da Argentina, tem produtos que eles podem usar lá, e que a gente não pode usar aqui para controlar essas doenças, Confira agora como ficaram os preços agrícolas na semana. O arroz segue em R$ 40 o saco, feijão R$ 120, milho R$ 30 e a soja em R$ 64. A arroba do boi está em R$ 155 e o quilo do leitão em R$ 6,65. Produzir leite em quantidade, com qualidade e com baixo custo. Esta é a meta do programa Balde Cheio. Você vai conhecer agora uma família de Ituporanga que trocou a cebola pelas mimosas. E olha só, o carinho com os animais é parte fundamental neste processo. O dia mal clareou e a família Vaz do Rio das Pedras em Ituporanga já está no serviço. Não tem folga para quem trabalha com vaca de leite e mesmo assim não se ouve queixa por aqui. A estrebaria é simples, sem grande tecnologia. Apenas ordenhadeiras móveis auxiliam no trabalho de ordenha das 16 vacas. Tem que cuidar na higiene dos tetos e tem que cuidar com o ambiente fora, que é para não dar as mastites. E aqui é com higiene, com as mãos. Eu uso o produto para desinfetar, daí depois uso o pós-dip. Então essa é a qualidade. Eu uso também os detergentes lá dentro para limpar as mangueiras e as teteiras, tudo para não dar as bactérias. O controle de qualidade do leite faz parte das normativas do projeto Balde Cheio da Embrapa, que no Alto Vale acontece em parceria com a Cravil. A ideia é você tornar a propriedade rentável e sustentável. Então, de uma forma que ele trabalha conscientemente, ele trabalha usando a terra, a água e os animais de forma adequada, racional, conseguindo a rentabilidade. Na propriedade, o Balde Cheio chegou trazendo mudanças. No começo não foi nada fácil não. Foi assim tão simples de se acostumar, porque a gente plantava cebola e daí de repente tem que ficar em casa de manhã tirando leite, tem que de noite vir embora tirar leite, então foi assim um tempo de se acostumar, realmente uma coisa diferente. Porque o grande desafio qual era? Era poucos animais dentro da propriedade, uma área muito pequena e com pouca pastagem. E o Joel tinha a vontade de implementar, de crescer na produção leiteira. Então a gente precisaria fazer com que aquele pequeno espaço de terra servisse para condicionar mais animais, tendo um maior volumoso. Pode-se dizer que a pastagem é o ponto-chave do início de qualquer trabalho na produção de leite. Concorrendo com a lavoura de cebola, foi preciso improvisar. Não só aqui, isso é uma realidade em todo o Brasil, as vacas normalmente são mal alimentadas. Ponto inicial é você garantir alimento durante todo o ano. Então o primeiro passo que a gente fez dentro da propriedade dele foi estruturar o solo, fazer o mapeamento da área, dividir piquete, implantar a pastagem, para assim a gente primeiro ter um volumoso de qualidade para fornecer aos animais e depois, a partir daí, partir pela questão de genética e aumento de animais dentro da propriedade. Então isso demanda um planejamento muito intenso, porque na época do verão você consegue com a pastagem tropical, agora no inverno você tem que se preparar com alguma produção de alimento durante o verão, que é geralmente a produção de milho, de sorgo, para ser conservado na forma de silagem, e também implementar nessa época do ano mais fria as culturas temperadas, principalmente azevém e aveia. O
passo seguinte foram as anotações, uma espécie de caderno de campo que traça um raio-x de tudo o que está acontecendo dentro da propriedade. Se tu não saber o que é tua propriedade, tu não controla o gasto, controla a despesa, toda a anotação, como é que tu vai saber se ela está dando lucro ou não, né? Então você conseguir mostrar para o produtor a importância de você fazer anotações zootécnicas, anotações econômicas, anotações climáticas. Que é o programa de gerenciamento de dados para saber aonde a gente pode melhorar e da condição do produtor também tá fazendo mudanças. Não mudanças que a gente fala em financeiramente, grandes estruturas. Sim, só mudar o gado de local, colocar água nos piquetes, questão de hábito de administração de propriedade, entrar numa visão diferente do que aquilo que ele estava acostumado. Contando as que estão em lactação, as secas, as novilhas e os touros, a propriedade tem hoje 42 animais. Todos têm acesso ao pasto farto, mas para as vacas que estão em produção, tem vantagem. Resultado dos anos de muito trabalho e pesquisa em cima dos resultados. Começamos com 5 animais, em 2 hectares de pastagem. Hoje nós temos 16 vacas produtoras de leite, né? Partimos de uma produção de 30 litros média que ele tinha dia para 170 litros. Então realmente é um programa de sucesso, é um programa que traz felicidade para a gente, porque a gente vê não só o desenvolvimento do produtor, mas da família, e a satisfação vem de encontro com a nossa também. Hoje o único arrependimento que tem é que deveria ter parado antes com a cebola. Então hoje está melhor, está mais tranquilo, não é que é menos trabalho, mas tem uma coisa mensal que tu consegue ir controlando o ano inteiro. Falta contar um detalhe que fez toda a diferença na evolução da propriedade: o carinho com que eles tratam as vacas. A Amanda, filha do casal, é só chamego. Começa com as bezerras pequenas. E quando chega no pasto, olha só para onde ela vai. É a menina que ajuda a dar os nomes para as mimosas. É a Copa, A Lola, a Luma, a Bluma, ui, a Bluma, a Hope e a Beyoncé. Por que você gosta delas? Porque são as mais fofas e deixam eu fazer muito carinho. E é claro que as vaquinhas sabem bem de todo este zelo e retribuem com boa produção. Se a Amanda vai querer assumir a propriedade dos pais no futuro, não se sabe, mas amor pelo trabalho e incentivo ela já tem. Por isso que é interessante o gerenciamento total da propriedade para realmente passar para a nova geração que tem futuro e dá para negociar, que é uma empresa que dá para trabalhar e que dá retorno. Agora eu vou mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais. Olha só, a Angelita Fronza Tempen, que está sempre por aqui com a gente. O Hélio Rode também, Eliane dos Santos, o Alexander Kreutz, que na semana passada fez uma reportagem com a gente sobre a produção de lúpulo lá em Lages, também está aqui sempre com a gente. O Guilherme Piccoli. Um abraço também para o Fernando e para a Laís Setter, para a Darcy Terezinha Andreasa, para minha tia lá de Joinville, a Judite Pedri, para o seu Antônio Bonessi, que nos assiste lá de Pouso Redondo, para o Alexandre Huller, da Barragem Sul, em Ituporanga, para a Dalvana Ludwig, também para a Lourdes Reck Vanderlinde, lá de Presidente Getúlio, seu Darcy Volman, do Senar, que a gente já entrevistou algumas vezes por aqui, o Dejaime Nora, o Giancarlo, que sempre pega no meu pé, mas dessa vez eu vou mandar abraço, para a Ivani Flexa, para a Riviere Schmidt, de Santa Rosa, Paraná, que inclusive compartilhou com a gente essa semana uma foto dela tomando um mate quente, uma cuia de chimarrão e acompanhando o Vale Agrícola pela televisão. Vou mandar um abraço também para a Lourdes Terezinha Lemco, para o Iro Cortez, que nos acompanha diretamente do Japão, para Darcy Furini, a Marilda Sequete da Silveira. Olha só, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem mais reportagem.
Dry Age. O nome é complicado, mas representa um nicho de mercado das carnes nobres no Brasil. E tem receita de sabão frio, tem sempre óleo de cozinha e não sabe como descartar? Esta é uma forma de reaproveitar e ainda economizar um dinheirinho. Cooperativismo é movimento capaz de unir. União que multiplica, move e desenvolve. E quando desenvolve, gera o sentimento de gratidão e valorização. Valores feitos por gente comprometida, competente, leal. Gente que é e faz a história. Gente que é Cravil. Eu sou Cravil. Nós somos Cooperativa. Cravil, 47 anos de valores. Feito por pessoas, feito por você. Fazer planos para o futuro é muito bom. No Sicoob Alto Vale, você tem todo o apoio que precisa para realizar seus objetivos. Seja qual for o seu perfil, o Sicoob tem a rentabilidade que você procura. E realizar os seus sonhos fica muito mais fácil com uma cooperativa que a gente confia. Viva mais tranquilo. Nós temos sempre o melhor plano para você. Sicoob Alto Vale. Faça parte. O Vale Agrícola já está de volta com os detalhes da previsão do tempo da Epagre-Ciran. Olá pessoal, previsão para o decorrer da semana, desse domingo até o próximo domingo, tá? Podemos olhar nessa imagem aqui, que é uma simulação. Nós teremos essa parte de colorida aqui, é nebulosidade, passagem de uma frente fria, tá, sobre a região, tá? Isso começa no decorrer desse domingo e aí se estende ainda saindo, tá, se deslocando mais para o oceano e para o sudeste do Brasil no decorrer da segunda-feira. Podemos verificar aqui para terça-feira, tá? Tem outras características, tá? Aqui tem o sistema de alta pressão, que é a massa de ar frio, tá? Que vai influenciar o nosso litoral, especialmente o nosso litoral, com nebulosidade e com possibilidade daquelas chuvas mais fracas acontecendo no nosso litoral. Isso vai acontecer da terça, na quinta, na sexta também, tá? E na parte do oeste com o tempo mais aberto. Então, lá sim o sol deve predominar. Claro que as temperaturas durante esse período, devido a essa massa de ar frio, vai amenizar, principalmente nas partes altas. E não descartamos a possibilidade, talvez, é um pequeno indicativo, é bom sempre salientar, que pode ter ali no Planalto Sul Catarinense, em algumas regiões, algumas geadas localizadas ali, especialmente entre terça e quarta-feira ali, isso pode acontecer nesta região. Mas olha, o indicativo é pequeno. Mais detalhes? Acesse o site da Epagre-Ciran. Dry Aged, o nome é complicado, mas representa um nicho de mercado encontrado por grandes restaurantes do Brasil. A carne bovina passa por um processo de maturação que confere ainda mais sabor e maciez ao produto. Você teria coragem de consumir uma carne com esta aparência? E se eu disser que esta é uma carne nobre e que o preço pode chegar a R$ 140 o quilo? Para facilitar a resposta, vamos antes conhecer mais sobre este produto, que virou um nicho de mercado. A Dry Age, ou maturação a seco, é um processo de aperfeiçoamento da carne em busca de mais sabor e maciez. O Roberto, que é engenheiro agrônomo de formação e apaixonado por todo o sistema pecuário, é quem explica pra gente como é este processo, que começa já no frigorífico. O animal é abatido, imediatamente após o abate a carcaça é colocada numa câmara de resfriamento. E aí se inicia um processo que chama maturação de carcaça, ou maturação sanitária. Depois que essa carcaça está resfriada, por 24 a 48 horas, ela vai para a desossa. E aí a carne é embalada a vácuo, ausência de oxigênio, e aí a gente inicia um processo de maturação. Para este procedimento, a carne in natura fica em uma espécie de estufa, um ambiente com temperatura de 0 a menos 2 graus Celsius, umidade de 50% a 70% e ventilação controlada. Esses três fatores fazem com que a carne ela desidrate, ela perca água. E a partir do momento que ela começa a acontecer isso,
Algumas enzimas fazem a proteólise, que são a quebra das fibras, e ela concentra sabor. Imagine uma peça que tenha 10 quilos, depois ela começa a perder água e ela pesa 7, 8 quilos. Neste processo, a carne adquire também algumas características novas. Sabor mais amanteigado, amendoado e até parecido com queijo, por causa do umami, considerado o quinto e mais prazeroso sabor. Isso é o que a gente tem visto até em pesquisas, em trabalhos científicos e agora na prática. Porque o Brasil já tem vários produtores dessa técnica. E a gente percebe que todo um sabor a mais que ela consegue propiciar, porque a nossa língua consegue sentir 4 sabores: salgado, doce, amargo e azedo. E o dry age é um ingrediente, é um alimento que consegue atingir um quinto sabor, que é o umami. A carne vem para atender a mercados cada vez mais exigentes, que aceitam pagar mais desde que o produto tenha qualidade. A Andréia é zootecnista e coordena capacitações para que todo o setor esteja preparado para esta nova fase. Quando eu estava do outro lado, estava do lado do mercado, eu sentia muita dificuldade de encontrar conteúdo de qualidade para tomada de decisão rápida. Eu era gerente de produção, a produção estava rodando e muitas vezes eu tinha alguma situação que eu precisava de uma resposta e não tinha timing para ler um artigo científico, por exemplo. E isso, enquanto mercado, me causava inclusive desperdício de alimento. Em um restaurante como este, no centro de São Paulo, a carne maturada virou um produto com alto valor agregado. No momento que eu, como consumidora, como uma carne de qualidade feita por um bom chefe, num bom método, eu vou querer comprar essa carne. E quando eu quero comprar essa carne, eu não sei onde eu vou comprar, eu não sei como que eu vou comprar. Então o meu elo é a informação. Sempre, se eu for bem informado, eu vou saber onde procurar uma carne de qualidade e saber quais parâmetros que transformam essa carne de qualidade. Entre elas, olhar o rótulo, qualidade, coloração, se eu estou com algum processo de contaminação. E isso tudo o consumidor ainda não sabe diferenciar. E através da maturação eu equalizo e eu entrego para o meu cliente final um produto mais padronizado que vai criar um valor a todo o processo. Então eu até brinco, eu falei que existem 2 produtos. Quando eu falo de carne de qualidade, tem 2 caminhos, ou maturando carne ou do jeito errado. O descarte do óleo de cozinha é um grande problema ambiental. 1 litro de óleo pode contaminar até 1 milhão de litros de água, segundo a Fundação SOS Mata Atlântica. Quer ficar de bem com o meio ambiente e ainda economizar? Olha só uma dica para fazer o sabão frio. Sabão frio: 4 litros de álcool, 4 litros de água, 1 kg de soda Bel, 6 litros de gordura, que pode ser sebo, banha ou óleo de cozinha usado. Então agora a gente vai aprender a fazer o sabão. A gente coloca a soda em um recipiente de plástico, um baldinho, pode ser, o que tiver em casa. Com água? Com água, contanto que seja plástico. A soda E com 4 litros de água. Dá uma mexida para essa soda se dissolver bem. Estou aqui mexendo com cabo de vassoura. É importante que seja de madeira ou plástico, mas como o plástico é mais difícil, então a gente usa um cabinho de madeira. Aqui, no caso, um cabo de vassoura. E reserva. Agora aqui eu tenho 6 litros de gordura. Essa gordura é usada. Então é para aproveitar o que a gente tem disponível. Que tipo de gordura que a gente pode utilizar? Os restos de fritura que a gente usa aqui, banha de porco, óleo de cozinha, que é o óleo de soja. Sebo? Pode ser sebo de gordura de animal, né? Aqui tem a gordura. Agora eu vou misturar o álcool. O álcool vai já com a gordura e vai mexendo. Isso mesmo. Como a soda é um produto químico, a gente deve de utilizar a máscara também, né? Isso, porque a soda, na hora que a gente vai misturar, ela vem uma fumacinha e ela evapora. Ela dá uma irritação. Aqui é o álcool e a gordura. Mistura bem. Agora eu coloco a máscara para proteger.
Se afasta um pouquinho, ela... Desde que o recipiente seja de plástico, não vai ter problema nenhum. Claro que com cuidado, né? Aqui ela já está bem dissolvida, a soda. Ela é bem quente. Lembrando que eu não coloquei nada quente, mas a soda em si, ela... Por isso tem que ter muito cuidado, ela fica quente aqui, né? Sempre então que for fazer esse tipo de procedimento, que é o sabão, Que é bom fazer sozinho, né? Sem as crianças, sem animais por perto. E agora, então como eu já coloquei todos os ingredientes aqui no balde, eu vou mexer durante uns 15 minutos. Sem parar e rapidinho. Então agora eu nem converso. Então estou mexendo já aí uns 10 minutos quase. E ele vai... Ó, ele vai mudando a textura, ele vai ficar um líquido mais... Aqui ele tá meio grosso ainda, ele vai ficar mais fino. E a cor lembrando um guaraná, um refrigerante de guaraná. Aí é o ponto. Aí é o ponto. Aí vai aparecer em cima uma natinha, assim, uma espuminha. Ficou pronto, ó. Deu a espuminha, a natinha que a gente fala. Agora eu vou virar na bacia. Para cortar, eu deixo ele aproximadamente 12 horas descansando, que aí ele vai endurecer e 12 horas, então... no outro dia a gente corta. A Edna, ela é agricultora aqui em Mirim Doce, também é formada em serviço social e ela vai falar pra gente da importância de utilizar essa gordura e não jogar na natureza. O descarte correto não é jogar na lavoura, não é jogar na água, não é jogar na pia, que obviamente vai acabar saindo essa gordura, vai para o rio, poluindo nossos rios. Então seria uma forma de estar aproveitando e também de estar reduzindo os custos na propriedade com material de higiene e limpeza, que seria o nosso sabão. Então, uma forma de ajudar o meio ambiente e também reduzir custos em casa. Seria Exatamente. Economizar, né? Exatamente. Esse sabão é o máximo, né? Fica muito bom, perfeito para lavar louça e ao contrário do que muita gente pensa, não fica cheiro e nem gosto nenhum, ele é perfeito mesmo. Vamos continuar mandando abraços para quem nos acompanha pelas redes sociais. Um abraço para Marilda Sequete da Silveira, Claudir Tramontim, José Scheide, Denilson Júnior da Silva, a Maria Wagner de Presidente Getúlio, a Ivone Gutz, a Janete Bozan, a Rosângela Niederhaus Halt, a Marilene Cuco de Indaial, a Lê Fracaro de Erval Velho, Santa Catarina, o Felipe Moraes que nos acompanha de Irecê, na Bahia, o Oscar Júnior Weber, a Josiane Santos, a Margarete Romeiro e o Claudinei Emiliano, Flávio Mor, Gilmar da Silva, Olga Queiroga, Luiz de Quadros e a Andréia Pérez. Então todo mundo que nos acompanha pelo Facebook, não esquece de comentar de onde é que você nos assiste, manda um abraço aí que a gente acompanha tudo, viu? A gente não consegue responder sempre na hora, mas a gente está sempre de olhinho nesses recados aí. E agora nós vamos para o intervalo, porque na volta tem reportagem sobre o turismo rural. O exemplo de uma família que é pioneira em Joinville neste assunto. Eles descobriram nas belezas e riquezas do campo uma forma de atrair turistas e melhorar a renda. E tem homenagem ao Dia das Mães. Nossa repórter Edilane foi para a cozinha com o filhão Davi preparar uma receita que é praticamente um elo desta relação. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Pra tudo ficar bom, pra tudo ficar legal, passa no Sicoob e faz crédito rural. Tem as menores taxas e toda a facilidade pra produzir no campo e vender lá na cidade. Pra tudo ficar bom, pra tudo ficar legal, passa no Sicoob e faz crédito rural.
Conte com o Crédito Rural Sicoob para produzir e crescer ainda mais. Procure uma cooperativa. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há 4 décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. Das 4 gerações que se criaram na propriedade, já são 2 que fazem do turismo rural marca registrada da família. O museu e o acervo familiar contam a história dos Kersten, pioneiros na região em investir no ecoturismo. Ainda na década de 80, apostaram no segmento como atividade profissional e fonte de renda da propriedade. Nunca mais pararam. E então, na verdade, ele começou esse trabalho naquela época com dificuldade. Nós tivemos, naquela época, uma estrada que nós temos aqui de 5 quilômetros, nós tivemos 12 empreendimentos em turismo rural. Então, algumas propriedades trabalhavam com alimentos, seriam pães, cucas, geleias. Outro empreendimento trabalhava com queijos, outro trabalhava com pesca e pague e alguns restaurantes. E logo em seguida se viu a necessidade de montar pousadas que as pessoas que estavam vindo aqui para a nossa região de Santa Catarina queriam ficar. Hoje o empreendimento está numa das rotas mais valorizadas de turismo catarinense. Em Joinville, às margens da BR-101, um recanto de belezas e com várias opções de atividades, faz do local destino certo de turistas que vêm principalmente de Curitiba e São Paulo. Quem vem até a propriedade, ela encontra também cultura, encontra um museu rural com as peças que a família mesmo utilizou, faz um divertido passeio de trator por dentro da própria propriedade, se sente livre em meio à natureza, muito verde, pássaros e também leva os produtos rurais que nós oferecemos. Atendemos desde os baixinhos, pequenininhos, com os grupos pedagógicos e pessoas de todas as idades. A melhor idade também se diverte. Aqui, pais e filhos atuam juntos. Enquanto o seu Ango Kersten conduz o passeio pela propriedade, a visita guiada pela fazenda, a filha Juliana prepara o café colonial, com tudo o que se espera daquela típica comida no campo. O restaurante sempre foi o sonho de Juliana, projeto que começou a ganhar forma depois da participação no curso da EPAGRE para jovens empreendedores. E foi muito bom mesmo. A cabeça da gente pode estar pensando uma coisa sem saber na prática como é, e ao poder aplicar aquilo que nos foi ensinado lá, tudo vem à tona, vamos dizer assim, né? Foi muito legal, muito bom. Meu marido era motorista de caminhão, pude trazê-lo para a propriedade e hoje ele nos ajuda com a mão de obra e nos ajuda a pilotar o nosso café. Trabalhava em empresa, agora finais de semana trabalhava junto com o sogro, atendia aqui, mas agora ficou melhor ainda porque, como diz, é um sonho da Juliana ter realizado o café e agora está podendo ajudar dentro do café, com ela. Para a concretização do café colonial, as parcerias foram fundamentais para investimentos financeiros na estrutura.
Por meio dos programas de incentivo ao turismo rural, cursos e projetos na área, a EPAGRE é mais uma vez decisiva. Capacitar esses agricultores foi peça-chave para ganhar o mercado e ter sucesso no negócio. A assistência técnica e extensão rural mostraram que atuar com turismo rural exige planejamento, gestão e informação. É uma atividade com muita importância aqui na região, é uma atividade que é lucrativa e que tem realmente que trabalhar a sucessão, porque a gente vê que os agricultores que investiram no turismo rural na década de 80, 90, eles precisavam da renovação. Esta propriedade é símbolo de turismo rural para Joinville. O turismo ele se desenvolveu. O seu Ango foi uma pessoa importante para essa atividade, ele ingressou como uma primeira atividade, ele defendeu essa atividade sempre. E o curso despertou na Juliana a possibilidade de fazer junto alguma coisa. Então foram as duas coisas juntas, né? O que ele já tinha e o despertar da Juliana durante o curso, quando ela precisou fazer o projeto, ela percebeu que aqui estava o projeto dela. E eu acho que é um exemplo para a gente, inclusive de trabalho, de longevidade, de responsabilidade da EPAGRE. É o nosso trabalho que nós estamos fazendo, é um trabalho familiar, não temos funcionários, né? Então é um trabalho bastante extenso, ele é às vezes meio cansativo, mas ele recompensa que você hoje não precisa mais, nós em particular, correr atrás de cliente, o cliente que vem à nossa casa. Quando eu falo de bolo de cenoura, você lembra de quem, hein? Mãe, avó? Pode ser, né? É uma forma de fazer as crianças comerem, principalmente pela calda de chocolate. E já que neste fim de semana é comemorado o Dia das Mães, esta é a receita de hoje. A Edilane foi para a cozinha com o filho Davi para ensinar esta delícia. Oi, gente! Hoje vamos aprender uma receita muito tradicional, o bolo de cenoura. E também eu tenho aqui o meu companheiro Davi, que vai ser o meu assistente para essa receita. O bolo de cenoura, ele é muito comum aqui em casa, né, Davi? A avó faz bastante também, porque ele é um bolo colorido, gostoso e que a criançada adora. Anote os ingredientes. Para a massa, 4 ovos, 3 cenouras médias picadas, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras e meia de trigo, meia xícara de óleo, 1 colher de sopa de fermento para bolo. Para a cobertura, 1 colher de manteiga, 3 colheres de pó de chocolate, meia xícara de açúcar, meia xícara de leite. Então vamos lá! Para fazer esse bolo é muito prático, a gente vai colocar todos os ingredientes no liquidificador e levar depois para o forno. Vamos começar pela cenoura, Davi. Obrigada. Cenoura picada, os ovos, o açúcar, a tampa do liquidificador. A gente vai bater bem agora o açúcar, os ovos e a cenoura, tá? Número 1. Desliga. Desliga. Esse meu assistente, né? Esquecemos do azeite, Davi. Por isso que empacou. Vamos lá, o azeite agora. Pode colocar. Tu não me adianta também, né? Esquecer do azeite. Pode ligar. Ó. Agora foi? Aquilo ali é o quê? Esse é o fermento. Chocolate? Trigo, fermento. Depois de bem batido esses ingredientes, a gente vai acrescentar o trigo. Opa.
A gente vai bater agora bem com o trigo para daí acrescentar o fermento. Espera. Bate a espátula e guarda lá. O segredo é bater bem. Então, quando a gente coloca os primeiros ingredientes que a cenoura vai estar junto, tem que bater bem, para a cenoura ficar bem cremosa. Tem que ficar uma textura bem homogênea. E depois com o trigo e o açúcar também. Tem que ficar uma massa bem lisinha, para o bolo ficar macio. Então agora a gente vai usar o fermento. Depois de bem batido, pode pôr o fermento. Tudo, uma colher de fermento. Então, depois de tudo bem batido, a gente vai levar para a forma já untada. Quer me ajudar? Vira tudo. Vira tudo. Vira tudo. Isso. Vamos levar ao forno, então. É forno pré-aquecido, 180 graus, durante 40 minutos. Vamos lavar a louça agora? Não, vou ver só. É bom, né? Quem nunca, quando a mamãe fazia o bolo lá, pedia, mãe, posso lamber a bacia? E a mãe dizia, pode, mas só depois que eu terminar. Enquanto o bolo está no forno, a gente vai preparando a cobertura, que vai uma colher de manteiga, meia xícara de leite e meia xícara de açúcar. A gente vai levar para o fogo, deixa cozinhar e depois que levantar a fervura a gente cozinha mais uns 3 minutinhos. Essa é uma receita bem comum, tem vários tipos de receita. Essa aqui é uma que eu gostei de fazer porque eu acertei fácil o ponto dela. Então, depois de terminarmos o processo, nós vamos colocar a cobertura para cobrir o bolo. É? Ô, Davi, como é que é, mãe? Louca! Ah, a parte do lindo eu amei, mas do louca... Nosso bolo tá aqui prontinho, lindo, água na boca, porque tá maravilhoso, né, Davi? Essa eu acertei, né? Então a gente vai experimentar nosso bolo de cenoura. Quer café? Quero ver se ficou bom, quero ver tua cara. Ficou bom? Tá bom. Tá gostoso? Não, um pouquinho. Mãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Fofura demais, né? Parece que essas crianças estão cada vez mais espertas. Agora eu quero mandar um abraço pro pessoal do YouTube, o Milton Watanabe. Ele diz, continuem com as dicas e informações para a agricultura familiar, pois é ela que mais emprega mão de obra no campo, é verdade. Um abraço também para o Marinaldo Bom Jardim, que fala lá dos Estados Unidos, o Marcos Souza de Carapicuíba, São Paulo, o Cleiton Silva do Rio Grande do Sul, a Ângela Silva de Araçoiaba da Serra, São Paulo, o Marivaldo Pinto de Almeida, o Luciano Pedroso, que diz que acompanha da China e não perde o programa por nada.
Um abraço também para o Valdoir Stephanie de Florianópolis, o Jader Zanon Filho de Jacupiranga, São Paulo, Antônio Amaral, Erivaldo Souza dos Santos, a Maria das Graças de Guarulhos, São Paulo, o Rubens Jochen também de Blumenau, Elton Pires de Iracemápolis, diz que acompanha sempre, Erivaldo Souza Santos, Irineu Moreno Júnior de Alegrete, Rio Grande do Sul, Rafael dos Santos de Catanduvas, Paraná, o Gabriel Frangos, Tio Borges de Alegre Espírito Santo, Mateu Decímio, diz que é um grande admirador do Vale Agrícola e ele mora em Toronto, no Canadá. Ademilde Garcia, Carlos Barbosa Vieira, Henrique Farias, Oswaldo Gomes da Silva, o Johnny, o Radi e tanta gente que nos acompanha por aqui, então, todas as semanas. Lembrando que pelo YouTube você consegue assistir na televisão. É só acessar o aplicativo, então, do YouTube, procurar pelo Vale Agrícola e assistir a edição completa na hora que você quiser. O Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Até lá!